Vale a pena ser feliz? Capítulo 1. O eco da felicidade perdida. Era um dia comum em São Paulo, mas, para Clara, ele era tudo, menos comum. Ela olhava pela janela do apartamento de esquina, sentada em sua cadeira de balanço, a chávena de chá esquenta as mãos envelhecidas, mas não consegue aquecer o vazio que sente em seu peito. O vento cortava suavemente o vidro, fazendo com que as cortinas se movessem, como se a vida tivesse um jeito de continuar, mesmo que Clara sentisse que a sua parasse ali, naquele momento. Ela refletia sobre a felicidade que teve, a felicidade que achava que nunca acabaria, mas que, com o tempo, se desfez como areia entre os dedos. O casamento com Henrique. O brilho nos olhos dele, o toque suave das mãos. Ah, como ele a amava! Como ela o amava! Juntos, fizeram dos anos dourados algo belo, algo intocado, como se o universo conspirasse para garantir que nada os separasse. Mas, aos poucos, algo se foi. O tempo trouxe mudanças. Não foram grandes revoluções que transformaram tudo de uma vez. Foram pequenos detalhes. Os olhares que antes eram apaixonados começaram a ser furtivos. As conversas, que antes pareciam infinitas, tornaram-se monótonas e curtas. A rotina, que antes era um conforto, virou um fardo. O casamento, aquele que parecia imbatível, foi se desgastando lentamente, como um quadro que se perde na cor do tempo. Agora, Clara já não se sentia bonita como antes. No espelho, via uma mulher mais velha, com rugas e cabelos grisalhos, e se lembrava da jovem que foi um dia. Ela, que foi admirada, desejada, cobiçada. Tudo isso agora era um eco distante. Não que ela tenha perdido a capacidade de sorrir ou de encontrar pequenas alegrias nas manhãs calmas, mas o gosto amargo da perda pairava sobre tudo. Ela se perguntou, mais uma vez, como a felicidade que teve se foi tão rapidamente. Valeu a pena? O que fica daquilo que se perde? Capítulo 2. O início da jornada. Clara se levantou e caminhou até a estante de livros na sala. Uma das prateleiras estava cheia de volumes que ela sempre teve a intenção de ler, mas os anos de casamento e a rotina de sua vida a haviam distraído de seus próprios desejos e sonhos. Ela escolheu um livro de poesias antigas, algo que a fazia recordar o tempo em que seus olhos brilhavam com uma paixão intensa pela vida. De repente, o som do interfone quebrou o silêncio, e Clara se virou, levando um susto. Não estava esperando ninguém. Quando atendeu, a voz do outro lado era familiar. Era Isabela, sua filha. Oi, mãe. Eu pensei em te ver hoje, depois do trabalho. Posso subir? Clara sorriu, sentindo um calor no coração. Ela ainda tinha filha, seu porto seguro. Isabela era alegria constante na vida dela, mas também a lembrança de que o tempo continuava a avançar, levando tudo de forma inevitável. O espelho da filha refletia o que Clara um dia foi, jovem, cheia de vida, de sonhos e de beleza. E isso fazia com que Clara, muitas vezes, se perguntasse se ela ainda poderia ser feliz novamente, ou se o melhor da vida já passou. Claro, filha, vou te esperar. Quando Isabela chegou, Clara recebeu com um abraço apertado. A filha, tão cheia de energia, olhava para a mãe com preocupação. Percebia que a mulher diante dela não era mais a mesma de antigamente. Mas Clara não queria preocupá-la com seus dilemas. Não queria que Isabela visse o peso da perda, do desvanecer das coisas que antes pareciam imutáveis. Como você está, mãe? Perguntou Isabela, sentando-se no sofá. Eu estou bem, filha, respondeu Clara, mas havia algo na sua voz que entregava o contrário. Isabela a observou atentamente. Sabia que a mãe estava lidando com algo que não queria compartilhar. Como filha, ela se preocupava, mas entendia que, de alguma forma, a mãe precisava enfrentar sozinha a realidade de suas perdas. No entanto, Isabela não pôde deixar de perguntar. E papai? Como ele está? Você fala pouco dele. Clara sentiu o peso da pergunta. O casamento que um dia fora um sonho de felicidade e união agora parecia distante, como uma história que ela preferia não relembrar. Ele está bem, filha. Continuamos seguindo os caminhos que o tempo nos deu. Você sabe, o tempo muda tudo. Às vezes, as coisas que pareciam eternas se desvanecem. Isabela percebeu que, naquele momento, Clara não estava apenas falando de seu pai. Ela estava falando sobre a própria vida. A vida de uma mulher que teve a beleza da juventude,
que teve o amor de um marido, mas que agora sentia que o tempo a havia deixado para trás. Capítulo 3. A beleza da juventude perdida. Enquanto o vento lá fora parecia cantar uma melodia solitária, Clara se perdeu em seus próprios pensamentos. Ela se lembrou dos dias em que era jovem, quando seus olhos tinham um brilho que conquistava todos ao redor. Lembrava-se das tardes quentes de verão, quando ela e Henrique saíam para caminhar pelas ruas, rindo e trocando promessas de amor eterno. Naquele tempo, ela acreditava que a felicidade era algo imune ao tempo. Mas o tempo, como sempre, levou as promessas, os risos, e até mesmo o amor. Clara já não conseguia se olhar no espelho com o mesmo olhar admirado que tinha antes. Ela pensava em como sua aparência havia mudado, e como esse detalhe insignificante, em comparação ao amor, ao que era verdadeiramente importante, tinha se tornado um reflexo de algo maior. Algo que ela não sabia como lidar. A perda não era apenas física. Era o desaparecimento de uma época. A beleza, por mais que se tentasse preservar, era efêmera. Agora, ao olhar para a filha, Clara se perguntava se Isabela teria o mesmo destino. O mesmo ciclo. O mesmo momento de percepção de que o tempo rouba mais do que a aparência. Ele rouba o sentimento de que nada pode mudar, de que tudo será sempre igual. A juventude não era algo a ser guardado em uma garrafa de perfume. Ela, como tudo na vida, se evaporava com o tempo. Capítulo 4. O preço da felicidade. O que restava da felicidade que Clara experimentou? Era uma lembrança, uma sombra que se projetava sobre os dias vazios. Uma parte dela sabia que era tolo esperar que o passado voltasse. O que ela teve foi perfeito, mas era irrepetível. Aquela felicidade teve o seu tempo, e, quando o tempo se desfez, a felicidade, por mais que tentasse, não conseguia sobreviver. O gosto amargo de sua perda era quase insuportável. Mas, ao mesmo tempo, Clara compreendia que, talvez, o preço da felicidade fosse, justamente, a sua perda. Talvez a verdadeira felicidade estivesse em aceitar que, ao longo da vida, as coisas vêm e vão. As experiências são preciosas não porque são imortais, mas porque são finitas. Talvez o grande dilema da felicidade seja não entender que ela não dura para sempre, mas sim que, quando a vivemos, ela é tudo o que precisamos. Conclusão. Clara não teve todas as respostas que procurava. Não havia como saber se sua vida tinha sido completa, ou se ela poderia ser mais feliz do que foi. Mas, talvez, ela tivesse aprendido algo importante. A felicidade não reside na eterna preservação das coisas boas, mas na capacidade de vivê-las plenamente enquanto as temos. Ela olhou para Isabela, que, agora, estava olhando para ela com uma mistura de carinho e compreensão. Talvez, em algum lugar, a juventude de Isabela já estivesse se preparando para entender o que sua mãe viverá. Talvez, ao perder, ela encontrasse algo que não poderia ser contado, mas que seria sentido com o coração. O ciclo da vida continua. E, por mais que Clara perca, ela ganha ao viver cada momento. Feliz ou não, a vida segue, e a felicidade, em sua brevidade, é uma razão suficiente para continuar.